Boa noite, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando nesta noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. No Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do verso 15, nós leremos até o verso 19. Nós estamos aqui no final dessa exposição do Evangelho de João, encerramos hoje. E queremos compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no coração dos pastores, no coração dos seminaristas, e que Deus esteja nos abençoando. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e a outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, durante esses meses, de estudar o Evangelho de João, de expor a Tua palavra e buscar a compreensão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós na Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a fazer isso nesta noite, falando ao nosso coração e nos ensinando aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Que a nossa mente, o nosso coração, receba do Senhor sabedoria e discernimento para entender a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos então, como eu já disse, nesta última mensagem desta série do Evangelho de João. E aqui nesse texto, neste capítulo, embora tenha muitos discípulos aqui e tenha outros participando aqui também, nós temos aqui dois personagens que se destacam, Jesus e Pedro. São dois personagens que se destacam e nós lemos aqui que o tratamento que Jesus está dando a Pedro, a restauração de Pedro, para que Pedro pudesse então estar novamente caminhando com Jesus. Mas quando você olha Pedro e você conhece a história de Pedro, você entende uma coisa muito importante nessa noite. Pedro está aqui nesta noite. Ele está falando com você. E se você tiver um espelho ou pegar o seu celular e ligar ele no vídeo e olhar, você vai ver Pedro aí também. Porque todos nós somos Pedro. Todos nós temos o DNA de Pedro. Todos nós temos o coração de Pedro. Todos nós somos muito intensos na nossa relação com Deus. E Pedro era uma pessoa como eu e você. Ele era alguém que era muito corajoso em alguns momentos, mas em outros momentos, na sua relação com Deus, ele se acovardava em algumas situações. Você olha para a história de Pedro e você vê que Pedro é uma pessoa que se dedicava a Jesus, que estava junto com Jesus, que seguia Jesus, mas com a mesma disposição, que amava Jesus, que andava com Jesus, que liderava junto com Jesus,
é a mesma disposição de negar a Jesus. Então é interessante quando você olha o texto que nós estamos lendo, por exemplo, o texto que lemos está inserido dentro de um contexto onde Jesus já havia se manifestado 3 vezes aos seus discípulos após a sua ressurreição. E estão reunidos e conversando com um grupo logo após que Jesus se reúne. Eles estão, provavelmente, nos parece que é à noite, e Pedro está conversando com 6 discípulos de Jesus ali, e Pedro, então, ele pensa o seguinte: depois de tudo que aconteceu, depois que Jesus ressuscitou, depois que ele passou por aquele processo em que ele negou a Jesus, que nós já vimos aqui, depois que ele passou por aquele processo de ter negado a Jesus e os demais discípulos fugiram quando Jesus foi ser preso. Então, naqueles momentos, eles estavam assim, com os seus corações entristecidos. Se você abrir o texto e ler o texto que nós estamos aqui, e você acompanhar a leitura do texto, que lá no início do capítulo 21, quando o texto diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Quando Pedro pensa nesse texto, e muitos teólogos entendem que quando Pedro diz: olha, eu vou pescar, Pedro está dizendo o seguinte: eu vivi um sonho de verão por 3 anos. Eu conheci Jesus, eu conheci o Deus encarnado, eu andei com Ele, eu comi com Ele, eu me deitei junto com os grupos, nós passamos dias e noites juntos, orando, buscando a Deus, eu vi milagres, eu fui usado por Deus para levar a palavra de Deus, mas eu neguei a Jesus de uma forma horrível. Eu neguei Jesus, e não só uma, mas 2, não só 2, mas 3, não só 3, mas cheguei a me amaldiçoar pelo fato de conhecer Jesus, para poder livrar a minha pele. Então, Pedro fala assim: Jesus chegou, ressuscitou, e ele não veio conversar comigo, e a ideia parece que é essa mesmo. Parece que Pedro já pensou quando você foi pego em alguma ação que você não deveria ser pego, geralmente quando criança, e você fica escondendo no meio do grupo para que seu pai não te veja, né, para te dar uma bronca. Então, Pedro chegava assim, ele não era mais o primeiro que estava junto com Jesus. Eu acho que ele deixava os discípulos: vai na frente, eu vou ficar aqui atrás quietinho, porque se Jesus olhar para mim, ele vai me confrontar. E Pedro, então, ele, sabendo que até aquele momento Jesus não tinha vindo conversar com ele, explicar para ele tudo o que aconteceu, ele resolve então tomar uma decisão: eu vou pescar. Eu vou pescar aqui, para muitos teólogos, significa que Pedro estava pensando em retomar a sua vida antiga. Eu decepcionei Jesus, eu fiz aquilo que desagradou ele, então eu vou retomar a minha vida que eu tinha antes. Eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia, porque eu sei que agora Jesus não mais vai me buscar e talvez eu vou voltar à minha antiga rotina, ao meu antigo ofício. E é interessante porque quando você lê o texto que está proposto para nós, em Mateus 26, dos 69 a 74, diz assim a palavra de Deus: Pedro estava sentado no pátio quando ele negou a Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, e negou outra vez:
não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você era um deles. O seu modo de falar o denuncia. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Quando nós lemos aqui, Pedro começou a se amaldiçoar, é como Pedro dissesse assim: rapaz, você está falando de uma coisa aí, que se fosse verdade, eu queria que um raio caísse na minha cabeça. Se isso fosse verdade. Não é verdade, eu não conheço esse homem. E ele começa então a negar, e até que o galo vem e canta, e ele se lembra de Jesus. Lucas, capítulo 22, o verso 61, diz que quando Pedro nega Jesus, o Senhor Jesus é levado de um pátio para o outro, e naquela passagem de um pátio para o outro, o mestre olha para Jesus. O mestre olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus. Imagino o peso no coração de Pedro quando ele olha para Jesus, no momento em que ele nega e o galo canta e Jesus está olhando para ele. E neste momento o texto diz que Pedro chora amargamente. Por conta disso, Pedro pensou: acabou tudo. Eu vou viver minha vida que eu vivia antes, porque eu realmente não sou digno de andar com o Senhor. Por isso que o texto vai dizer que ele decide então pescar. Eu vou pescar, eu vou retomar. E não só ele, os outros discípulos dizem também: nós também vamos. Vamos lá, porque acabou para você. Nós também negamos ao Senhor, nós também fugimos do Senhor. Nós também não ficamos com ele quando ele foi crucificado, quando ele foi pego e foi martirizado. Alguns teólogos pensam exatamente isso, que Pedro queria abandonar a sua caminhada com Jesus. Mas Deus tem outros planos para Pedro. Deus tem outros planos para Pedro. Por quê? Porque eu e você, muitas vezes, nós queremos deixar de andar com Jesus. Muitas vezes nós ficamos desanimados. Muitas vezes nós pensamos: acho que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo e vou retomar a minha vida e vou fazer outras coisas que talvez esteja no meu coração para fazer, e acho que eu vou abandonar o caminho. E tem muita gente que abandona. Tem muita gente que se decepciona, tem muita gente que não gosta de ser confrontado com seu próprio erro também. Tem muita coisa ruim, às vezes tem um assédio moral no sentido, um assédio espiritual. Às vezes você está num lugar onde uma liderança pode te humilhar, onde uma liderança pode te magoar, mas isso também não é motivo para deixar de servir a Jesus. Às vezes os nossos próprios pecados, quando somos confrontados, nós achamos que a igreja tem que amar, a igreja não tem que julgar, esquecendo que para andar com Jesus nós precisamos ser confrontados com os nossos erros, para que nós possamos crescer na presença do Senhor e estar na presença do Senhor sempre. Então o fato é que muitas vezes nós queremos deixar de seguir a Jesus, mas Deus tem planos para nós também. Porque uma coisa que você precisa aprender e entender é algo muito importante. Você que aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, o mundo não te quer. O mundo não te quer. Nós estávamos conversando no dia desse, eu falei assim: a maior alegria deste mundo caído e do diabo seus anjos vai ser o dia que a igreja for arrebatada. Porque aí vai virar uma pandemia, vai virar uma festança que eles vão fazer o que eles quiserem. Porque o mundo não quer você que é crente, então você deve se agarrar a Jesus, você deve estar com Jesus, você deve andar com Jesus, porque Deus tem plano na sua vida. E Deus tem plano na vida de Pedro. E aqui é interessante que o Senhor Jesus, no momento em que ele vai restaurar a Jesus, eles saem, vão pescar, e eles ficam a noite inteira tentando pescar, e eles não conseguem pescar, e eles olham para a praia, vê Jesus, mas eles não o reconhecem, e Jesus diz para eles assim: filhinhos, tem peixe aí? Tem alguma coisa? E eles falaram: não pegamos nada. E Jesus fala: joga a rede, para que vocês possam pescar.
e o texto diz que eles pegam mais de 150 grandes peixes. E quando eles conseguem pescar e eles estão puxando o peixe, João diz o seguinte: é o Senhor. E quando Pedro vê que é Jesus, ele veste a sua roupa, a parte de cima, que ele estava sem, ele estava só com a parte de baixo, ele veste a roupa, interessante, ele veste a roupa para entrar no mar. Ele veste a roupa, mergulha e nada cerca de 95 metros. O texto fala que era pertinho. Com 95 metros já tinha me afogado há muito tempo, né? Com 95 metros, Pedro nada até Jesus e começa a conversar com Jesus. Os outros vêm com o barco e Pedro ajuda a arrastar a rede para a praia, para a areia, e Jesus diz assim: pega alguns peixes aí, vem assar aqui, vamos comer um pão. E eles olham, tinham pão assando, quentinho, e tinha peixe já assado, macfish. Jesus estava oferecendo naquela manhã para os seus discípulos. Tem coisa melhor do que isso? O nascer do sol, você comer pão com peixe com Jesus na praia, né? Isso é céu. E Jesus espera eles se alimentarem, eles se alimentam, e eu tenho impressão, aí é minha impressão, que Pedro já estava esperando que o mestre fosse tratar com ele. Jesus faz 3 perguntas a Pedro. A primeira pergunta que Jesus faz está registrada no verso 15, quando ele diz: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Você me ama realmente mais do que estes? Por que Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama Jesus mais do que os outros discípulos? Porque Jesus se achava o maioral. Ele se achava o mais importante. Eu tenho a impressão que alguns momentos atrás do texto, quando os discípulos perguntaram: Senhor, quem estará à sua direita? Eu tenho a impressão que todo mundo olhou para Pedro. E Pedro fez assim: sou eu, né? Eu que estarei. Porque ele se sentia realmente assim. Havia no coração do Pedro muito amor por Jesus. Mas havia também no coração do Pedro o que há no meu coração e no seu coração, que é soberba, arrogância, que paira no nosso coração. Todos nós temos. Alguns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas todos nós temos. Se você ler Gálatas, capítulo 5, verso 19, você vê exatamente qual é a natureza do nosso coração. Que é um coração caído, que é um coração que precisa ser regenerado. Jesus pergunta porque Pedro havia falado para Jesus em Mateus 26, 33, quando Jesus falou que eles iam abandonar Jesus, que eles iam se afastar e que eles fugiriam. E Pedro vai dizer para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Se for preciso, eu vou morrer pelo Senhor. Pedro foi o único que disse isso. Por isso que Jesus fala para Pedro assim: você me ama mais do que estes aqui? Porque você foi o primeiro que me negou. E me negou 3 vezes. E quando Pedro dá essa resposta a Jesus, eu tenho a impressão que Pedro fala assim: puxa vida, porque o amor que Jesus está perguntando aqui é um amor sacrificial. Pedro, será que você é capaz de fazer por mim o que eu fiz por você? Pedro já sabia que não, porque no primeiro momento em que ele foi abordado por uma mulher, ele disse o quê? Eu não conheço. Ele tentou salvar a sua própria pele. E ele negou Jesus. Então, naquele momento, quando Pedro é confrontado, ele está dizendo que ele gostava de Jesus, que ele tinha muita afeição por Jesus. Mas ele não era capaz de fazer por Jesus o que Jesus fez por ele. Algumas pessoas falam assim: pastor, às vezes o texto da palavra de Deus diz que nós vamos enfrentar tantas lutas neste mundo, né? E falando de uma forma escatológica,
muitos vão ser martirizados por causa do nome de Jesus, e a pessoa disse, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu falei, não, eu também não. Eu também não. Se a gente olhar para nós mesmos, nós não vamos conseguir fazer por Jesus aquilo que Ele pede para nós. Mas nós confiamos e devemos confiar na graça, na misericórdia e na providência divina. É confiar em Deus. Para os momentos mais difíceis das nossas vidas, nós temos que confiar em Deus. Nós não podemos fazer como Pedro fez. O que Pedro fez? No momento em que ele precisava ser forte, ele se acovardou. E Deus não está agindo em nossa vida quando nós nos acovardamos diante das circunstâncias. Quando nós nos acovardamos diante das lutas e esmorecemos diante das dificuldades, Deus não sai de perto de nós, Ele está ali. Mas Ele está em silêncio. Mas Deus está conosco quando nós enfrentamos os nossos medos. Quando nós enfrentamos os nossos medos, dependendo de Deus, confiando que Deus está conosco, sabendo que estamos dentro da vontade do Senhor, buscando a vontade do Senhor, Deus está conosco. E Deus age em nossa vida. Mas é necessário que nós possamos descansar e confiar no nosso Senhor. E o fato é que, quando a gente olha para Pedro negando a Jesus, e tudo que ele fez, quando eu falo assim, esse homem está aqui e é nós, porque é nós mesmos. Pedro ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo. Isso viria no Pentecoste. Quando vem, nós sabemos o que ele faz. Ele rompe as portas da onde eles estavam escondidos, ele prega o Evangelho, e nessa primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas se convertem a Jesus, e ele se torna, então, a partir deste momento, um grande pregador do Evangelho, um grande pastor de almas. Mas até então ele era um homem temeroso. Agora, quando nós olhamos para Pedro e vemos que Pedro, nesse momento em que ele ainda estava nessas incertezas na vida dele, e ele falhava, eu olho para a minha vida e eu penso, eu, Wagner, conheço a Jesus, eu tenho o Espírito Santo em minha vida, e muitas vezes eu quero tropeçar. E muitas vezes eu deixo de confiar. E muitas vezes eu quero confiar na minha própria força, na minha própria capacidade, pensando que talvez eu consiga resolver alguma crise ou alguma situação. E o que Jesus está ensinando para Pedro aqui é que Pedro deve aprender a confiar nele. E andar na dependência de Deus e andar junto com Deus. Enquanto Pedro andou longe de Jesus, observando de longe, se aquecendo na fogueira, ele vacilou. Mas a partir do momento em que Pedro começa a andar com Jesus lado a lado, e aí restaurado, ele começa a glorificar a Deus através da sua vida. Muitas vezes nós também declaramos o amor a Cristo de forma total e com total dedicação, mas quando passamos por momentos de turbulência, nós somos os primeiros a abandonar o barco. E queremos, por muitas vezes, tomar as rédeas da nossa situação. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, até nós mesmos, muitas vezes, quando está tudo bem, estamos com Deus, caminhamos com a igreja, mas quando enfrentamos uma doença, quando enfrentamos um desemprego, quando enfrentamos algumas lutas nos nossos relacionamentos, quando enfrentamos dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos é afastar de Deus. A gente desanima, a gente não quer mais ler a Bíblia, a gente não quer mais orar a Deus, a gente não quer mais buscar a presença de Deus, a gente não quer mais vir à igreja, acha que a igreja não tem resolvido a minha situação, acha que a igreja
não está me ajudando, porque eu vou na igreja, eu trabalho na igreja, eu toco, eu prego, eu canto, eu trabalho no som, eu trabalho nos ministérios, sou professor da escola bíblica dominical, eu faço tudo isso e às vezes Deus não fala comigo. É porque muitas vezes nós estamos envolvidos nos trabalhos da igreja e estamos longe de Deus. Porque falta uma vida de comunhão, falta uma vida de devoção, falta o estudo da palavra, falta uma vida de oração, falta levar a nossa família na presença de Deus com o culto no lar, falta os trabalhos da escola bíblica dominical, mas também estar não só fazendo, mas permitindo que essa palavra possa transformar a nossa vida. Porque a partir do momento em que nós agimos assim, a nossa vida também será uma vida totalmente diferente. E uma coisa que nós aprendemos em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, é quando Jesus diz a Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo. Então, é o poder de Deus que nos capacita a enfrentar as lutas e dificuldades. E Pedro deveria ter aprendido isso. Segunda pergunta, está no verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Jesus está perguntando, e podemos dizer, se Pedro é capaz de dar prioridade a Jesus. Pedro, você é capaz de me amar a tal ponto de você realmente abandonar a pesca? Podemos perguntar para Pedro assim: você realmente é capaz de, como eu vi uma vez o pastor Neto falando aqui, que eu queimei os meus barcos. Eu queimei toda e qualquer possibilidade que eu tinha de fazer outras coisas para me dedicar ao ministério pastoral. E é exatamente isso. Às vezes nós temos que abandonar muitas coisas que nos impedem ou que podem nos impedir de servir a Deus. Então o que eu faço com essas coisas? Queime. Não a família. Né? Não o cônjuge. Né? Mas queime situações, comportamentos, pecados que impedem você de servir a Deus. Vícios. Acessos na internet que te impede de poder buscar a presença de Deus e consagrar a sua vida. Queime essas possibilidades. Jesus está perguntando para Pedro o seguinte: se você é capaz, Pedro, de abandonar tudo isso e se dedicar completamente a mim, totalmente a mim. E até aqui, neste momento, eu creio que Pedro diz para Jesus: eu quero fazer isso, mas eu não sei se eu consigo fazer isso, mas eu quero fazer. Eu pretendo fazer, mas o fazer e o realizar, nós dependemos totalmente da ação de Deus. E a pergunta que Jesus faz aqui para nós é o seguinte: você é capaz realmente de abandonar tudo o que for preciso para deixar e fazer com que Cristo seja prioridade na sua vida? Você está aqui neste culto esta noite. Você está assistindo pela internet e é uma pergunta que cada um de nós devemos fazer. Será que Jesus é prioridade em minha vida? Será que tem alguma coisa que me faz abandonar os caminhos do Senhor? Será que tem alguma coisa que precisa ser largado, queimado? Essa pergunta tem que pairar no nosso coração e ela não pode ficar sem resposta. Você precisa dar uma resposta ao seu coração, você precisa se posicionar. Por que eu preciso me posicionar, pastor? Porque o mundo está próximo do fim. O mundo está caminhando para onde nós vamos chegar, para o arrebatamento da igreja. O mundo está chegando numa situação em que nós seremos forçados a tomar essa decisão. E só vai perseverar quem realmente tem Jesus como prioridade. E quem tem Jesus como prioridade? Quem vai perseverar até o fim? Aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse vai perseverar.
Pastor, mas eu sei que eu sou, mas eu não sei se eu dou conta. Mas não é você, não sou eu. É Deus que faz, tanto querer quanto efetuar na nossa vida. Por isso que nós devemos fazer essa pergunta a nós e lutar para que a resposta seja: Jesus é prioridade. Terceira pergunta está no verso 17. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Pedro se entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Pedro reconhece aqui algo muito importante. Pedro reconhece a onisciência de Deus. Pedro reconhece que Jesus já sabia qual seriam as suas atitudes. Pedro está dizendo aqui: Senhor, tudo que o Senhor disse que eu ia fazer, eu fiz. O Senhor falou para mim ter cuidado, para mim cuidar do meu coração, porque o diabo pediu para peneirar os seus discípulos, e o Senhor também orou, disse que orou por mim, e que quando eu me convertesse, eu pudesse fortalecer os meus irmãos. Talvez Pedro não entendeu aquilo que Jesus falou naquele momento, em outro evangelho, mas Deus está dizendo o seguinte, Pedro está dizendo o seguinte: eu falei que eu não ia mentir. Eu falei que eu não negava o Senhor, e eu menti dizendo que eu não te conhecia. Eu falei que eu ia seguir o Senhor até o fim, e eu menti para as pessoas, dizendo que eu não era o seu discípulo. Eu menti dizendo que eu não era o seu amigo. Eu me amaldiçoei, tentando livrar a minha pele, Senhor. Eu fiz isso. Quando Pedro diz ao Senhor Jesus, ele sabe todas as coisas, ele está dizendo: eu estou aqui de cara limpa. Eu sou imerecedor da tua graça, do teu amor. Eu mereço sim o inferno. Eu mereço sim ser escorraçado pelo Senhor e ser abandonado pelo Senhor. Mas eu estou aqui. E eu quero ser restaurado. Foi isso que Pedro passou no seu coração e na sua mente. Agora, Senhor, eu estou sendo sincero. Eu não sou capaz de fazer pelo Senhor o que o Senhor fez por mim. Eu não sou capaz, mas eu estou aqui. Eu não sou capaz de morrer pelo Senhor. Eu não tenho coragem, eu sou fraco, eu sou débil, eu sou miserável. Eu não mereço o seu amor, mas eu estou aqui diante do Senhor para pedir perdão ao Senhor. E Deus gosta disso. Deus gosta disso. Salmo 51, verso 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pedro aprende uma lição muito importante aqui. Se ele quer ter comunhão com o Senhor, se ele quer e ele é chamado a pastorear o rebanho de Deus, a primeira coisa que Pedro deve fazer é amar Jesus. E amar Jesus significa obedecer a Jesus. Amar a Jesus significa cumprir a vontade de Deus, não é sentimento de amor. Eu tenho sentimentos de amor para Jesus. Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morre na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A ação de Deus mostra como deve ser o nosso amor para com Ele. E Jesus vai dizer no Evangelho de João: aquele que me ama faz a minha vontade.
Então, se nós queremos, como Pedro quer, ele precisa, então, amar ao Mestre. A resposta de Jesus para Pedro diante das suas perguntas são duas. A primeira é para Pedro: cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Uma observação aqui. Jesus é o pastor da igreja. A igreja não é do pastor local. A igreja só tem um dono, e o nome dele é Jesus. É Jesus quem morreu na cruz. É Ele quem pastoreia as suas ovelhas. Nós pastoreamos aquilo que é do outro. As ovelhas não são nossas. Somos pastores para pastorear o rebanho do Senhor. Para cuidar do rebanho do Senhor. Da forma como o Senhor nos ensina, da forma como Ele quer. Mas a segunda resposta para Pedro está no verso 18 e 19, que diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Quando nós olhamos aqui e a gente olha para Pedro, e Pedro está dizendo: Senhor, eu não consigo fazer o que o Senhor fez por mim. Eu não consigo amar o Senhor, obedecer o Senhor em todos os detalhes como o Senhor quer que eu faça. A tradição conta que o apóstolo Pedro, não está na Bíblia, mas a tradição conta que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E ele iria glorificar a Deus através da sua morte. E assim foi a forma que Pedro foi martirizado. Mas algo importante que esse texto que nós acabamos de ler é que quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tudo bem, eu sei que você não é capaz de fazer o que eu quero que você faça por você mesmo, eu sei que você é fraco, eu sei que você é inconstante, eu sei que você tem as suas lutas, eu sei que você tem todas as dificuldades que um ser humano tem, Pedro. Mas segue-me, desse jeito mesmo. Que no processo, quem vai realizar a obra sou eu. Na sua vida e na minha vida também, quem realiza a obra é o Senhor. Talvez você esteja enfrentando um momento muito difícil na sua vida financeira, ou na sua vida familiar, ou na área da saúde. Confie e descansa no Senhor. Preocupe-se só com uma coisa: siga a Jesus. Faça a vontade de Jesus. Do restante, Deus cuida. Não se importe e não perca a paz no seu coração pelas crises e as dificuldades que você enfrenta. Não deixe de buscar a Deus quando você estiver em dificuldade. Não deixe de vir para a igreja, não deixe de orar. Não queira abandonar Jesus e voltar a pescar ou viver a vida que você vivia. Mas abandone estas coisas, siga em frente, não tendo certeza do que vai acontecer lá na frente. Porque fé é isso, não é ter certeza num futuro obscuro. Fé é o seguinte: eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu sei que se Jesus estiver comigo, eu serei abençoado. Isso é fé. É confiar no Senhor no processo. E mesmo que você tenha que passar por fornalha, mesmo que você tenha que passar por turbulências, mesmo que você tenha que enfrentar enfermidades ao ponto de morrer, e quando morrer, e quando você abrir os olhos, o Senhor te receberá no céu. Essa é a promessa do Senhor para nós.
João, Jesus está te perguntando, você me ama? Roberta, você me ama? Kleber, você me ama? Dilma, você me ama? Emílio, você me ama? Bola, Edmar, você me ama? Sim, Senhor. Eu quero amar como o Senhor me ama. E quero obedecer a tua vontade sempre. Que essa seja uma realidade na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Eu quero convidar o grupo de louvor que vem à frente. E talvez para você nesta noite, olhando a sua própria vida, e você diz, Senhor, eu quero fazer com que o Senhor cuide da minha vida. Talvez você não tenha seguido a Jesus. Talvez você não tenha entregado a sua vida a Jesus. Talvez você ainda não convidou Jesus para ser o Salvador da sua vida. E eu gostaria de dar essa oportunidade para você esta noite. Não sei quando será a outra oportunidade que você terá, mas nesta noite eu quero convidar você que ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, a receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para que você possa andar com Ele, para que você possa ter Jesus como prioridade na sua vida, para que Ele possa conduzir a sua vida, mas o mais importante, para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida. E quando você passar dessa morte, dessa vida para outra vida, seja vida na presença de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você e eu quero fazer essa oração de confissão e convidando Jesus para entrar no seu coração. Ore no seu coração assim, Senhor, eu confesso que sou pecador, perdoa os meus pecados, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu quero, ó Deus, obedecer a Tua palavra, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor dirija os meus passos, para que eu possa fazer a Tua vontade. Eu convido Jesus para entrar no meu coração e ser Senhor e Salvador da minha vida. E peço a Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Estamos todos de olhos fechados ainda, por favor, todos de olhos fechados. Quem nunca fez essa oração e fez essa oração convidando Jesus para ser o seu Salvador e Senhor, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, uma confirmação aqui. Senhor, nós te agradecemos por estas vidas, que o Senhor continue a trabalhar em seus corações e que essa decisão a qual foi tomada aqui, ó Deus, seja uma decisão sincera. Agora eu quero falar com você, que é crente, filho de Deus e que entende que não tem andado na presença do Senhor como o Senhor quer. E se compromete nesta noite, mais uma vez, em dizer, Senhor, eu quero seguir ao Senhor sem nenhum tipo de reserva. Quero queimar e abandonar tudo aquilo que não te agrada, para que eu possa continuar te servindo com interesse de coração. Eu vou dizer uma coisa para você, esse apelo é para mim, eu já estou em pé, porque eu quero fazer mais pelo Senhor. E se você que é crente, quer fazer mais pelo Senhor, fique de pé. Eu gostaria de orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Senhor, o Senhor vê essas vidas que aqui estão, ó Pai. Pessoas que já receberam o Senhor como Salvador e Senhor, ó Deus. Nós queremos nos dedicar mais ao Senhor. Queremos, ó Deus, dedicar mais do nosso tempo, do nosso coração, da nossa família, da nossa renda, da nossa vida, ó Deus, do nosso dia a dia, da nossa profissão, do nosso trabalho, que nós possamos, ó Deus, ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Ó Deus, nos comprometemos a abandonar tudo aquilo que entristece o seu coração e o nosso coração também, para que nós possamos, ó Deus, andar na Tua presença com alegria e com os nossos corações repletos da presença do Teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.